Oi, gente, bom dia. Muito bom nós estarmos aqui nesse dia 11 de fevereiro de 2025 para conversarmos sobre a palavra de Deus. Quando eu era adolescente, eu tinha uma vida muito agitada, já falei isso algumas vezes. Já tive bandas, pelo menos umas 3 bandas, e era muito agitado. Sempre final de semana tinha muita coisa acontecendo. E eu sempre gostei de escrever. Então eu comecei a escrever uma autobiografia das movimentações da vida, né? Tudo o que acontecia, eu estava escrevendo tudo. Porque eu pensava assim, daqui a 100 anos alguém vai achar o caderno no qual eu escrevi todas essas coisas e vão saber a minha história. Então eu queria que as pessoas soubessem a minha história, as agitações. Isso porque, pelo fato de eu ter banda e gostar de bandas de rock, então eu sempre li as biografias das bandas de rock. Então as movimentações, isso sempre encheu os meus olhos. Então eu estava escrevendo assim a biografia. Só que aí, em torno de 19 anos de idade, eu me converti e aí eu peguei o caderno e joguei fora. Talvez alguém tenha lido aí uma parte da biografia das coisas que aconteceram. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque a nossa vida ela é construída, né? Ela é construída. E quando algumas coisas acontecem na nossa vida e são coisas interessantes, às vezes é importante a gente registrar, a gente escrever. E hoje eu quero te encorajar a escrever a sua história, a escrever a sua autobiografia. Mas não somente escrever a sua autobiografia, mas escrever a sua história com Deus, a sua história com Jesus. Muitas pessoas fizeram isso, né? O evangelista Lucas, ele começa o seu texto dizendo assim, ó: Prezado Teófilo, muitas pessoas têm se esforçado para escrever a história das coisas que aconteceram entre nós. Elas escreveram o que foi contado por aqueles que viram essas coisas desde o começo e anunciaram a mensagem do Evangelho. Portanto, Excelência, eu estudei com todo cuidado como foi que essas coisas aconteceram desde o princípio e achei que seria bom escrever tudo em ordem para o Senhor, a fim de que o Senhor pudesse conhecer toda a verdade sobre os ensinamentos que recebeu. Teófilo provavelmente era uma pessoa do alto escalão da política, alguém em outro momento, porque Lucas também escreve o livro de Atos dos Apóstolos, endereçado ao mesmo Teófilo, ele fala, ó excelentíssimo Teófilo. Então provavelmente alguém de proeminência dentro da política judaica da época, alguma coisa assim, e que se converteu ao cristianismo. E ele queria saber o seguinte, quem é Jesus? Porque o cristianismo ele surgiu bem depois de Jesus. Jesus não fundou o cristianismo. Jesus fez um movimento de chamar as pessoas, de pregar para essas pessoas, de acalentar o coração dessas pessoas. É só isso que Jesus fez, de anunciar o reino. É isso que ele fez. Ele não fundou um movimento cristão. O movimento cristão acontece posteriormente. 30, 40 anos depois é que a igreja começa a acontecer. Então muitas pessoas que se convertem 30, 40 anos depois que Jesus morreu, não sabia quem era Jesus. E aí foi necessário surgir então os evangelhos. É por isso que os evangelhos, eles aparecem depois das cartas de Paulo. Entende? Então, assim, há uma necessidade de explicar quem era Jesus. O Jesus que nós pregamos todos os domingos aqui nas nossas reuniões é essa pessoa aqui. Aí então alguém começava a ler os evangelhos explicando quem era Jesus. E aconteceu a mesma coisa com Teófilo, né? Lucas tem a necessidade então de explicar para ele quem é Jesus, ele decide escrever um evangelho sobre isso. E além de Lucas, Marcos, Mateus e João, muitas outras pessoas escreveram. O próprio Lucas começa dizendo isso, né? Muitos empreenderam em escrever e eu também decidi fazer isso. Então muitas pessoas. Maria Madalena escreveu como é que era a história dela com Jesus. Existe o evangelho segundo Maria Madalena. Pedro escreveu como é que era a vida dele com Jesus. Tiago escreveu e tantos outros, todos escreveram. Tinha muita coisa escrita, os textos chamados deuterocanônicos. Então todo mundo queria escrever a história deles com Jesus, a impressão que tiveram deles com relação a Jesus, né? As impressões deles com relação a Jesus. Existem 4 evangelhos nas escrituras justamente por isso. Porque cada um vai apresentar Jesus de acordo com a sua perspectiva, aquilo que fez sentido no olhar dele, dentro do conhecimento, dentro da cultura, dentro do saber dele. Então, como que Jesus se encaixa nisso tudo? Então, cada um escreveu ao seu modo. Paulo vai dizer assim que Jesus é o fundamento e nós edificamos sobre ele. Pedro vai dizer que nós somos pedras espirituais, que estamos construindo um grande edifício. Deus está construindo um grande edifício com as nossas vidas, com a nossa história. Então, assim como eu tive vontade de escrever a minha autobiografia, as aventuras
de um rapaz adolescente que tinha bandas e que participava de festas e fazia, acontecia. Que tal a gente escrever, que tal eu escrever, uma sugestão para mim mesmo e para você também, que tal a gente escrever a nossa história com Jesus? A gente vai construindo, porque cada um consegue ter um relacionamento pessoal com Jesus e a maneira como Jesus toca na sua vida, a maneira como você vai construindo a sua vida em cima dos ensinos de Jesus, é tudo subjetivo. É tudo subjetivo. O cristianismo não é dogmático. Essa é a diferença entre o cristianismo e a religião. O cristianismo não é dogmático. Jesus não veio pregar dogmas. Por isso que ele falou, meu fardo é leve. Ele não veio pregar dogmas. Religião é dogma. Religião, o homem tem que fazer tudo para agradar a Deus. Tudo para agradar a Deus. No cristianismo, o homem não tem que fazer nada para agradar a Deus, porque ele entendeu que ele não tem como agradar a Deus. Não tem como. A única forma de agradar a Deus no cristianismo é você aceitar que você é um pobre pecador e que depende, carece desesperadamente do favor dele. Essa é a única forma. É ser dependente dele. Na religião, faz-se penitências, acende-se incensos, velas, sacrifica animal, faz tudo para tentar agradar a divindade. O cristianismo não pede nada disso. O cristianismo, quem sacrificou foi o próprio Deus. E tudo que eu tenho que fazer é só andar com ele. É só construir a minha história com ele. É só construir minha história com ele. Então, andar com Jesus é uma experiência espiritual, né? É uma experiência espiritual que está para além de dogmatismo, que está para além das cerquinhas da religião. No domingo eu vou falar um pouco mais sobre isso. Domingo à noite, vou trazer uma mensagem falando um pouco mais sobre isso, porque a pergunta que Jesus faz para as pessoas que andavam com ele é a seguinte: quem vocês foram ver no deserto? Vocês foram ver lá um homem chique, bonitão, que tinha uma fala bonita, que tinha um carrão? É isso? Não, vocês foram lá ver João Batista, um homem rude, que tinha dietas alimentares severas, que usava uma roupa bem austera e que tinha um linguajar pesado, mas vocês foram lá ouvi-los. Vocês foram lá para ouvir o que ele tinha para dizer. Então o cristianismo é isso, está para além de luxo, está para além das estruturas dogmáticas da religião. Ele é uma coisa voltada mesmo para uma espiritualidade mais vívida, né? A construção de uma vida mais espiritualizada, mais vívida diante de Deus, né? Sem as pompas e circunstâncias da vida, mas com um caminhar singelo, né? Não é assim que a Bíblia fala, que os discípulos andavam com singeleza e de coração grato diante de Deus? É isso que é o cristianismo. Então, que história que eu estou construindo com Jesus? Que história que eu estou escrevendo? O Lucas, ele escreve aqui o Evangelho para instruir o discípulo Teófilo, mas também ele escreve a carta de Atos dos Apóstolos, onde ele fala a história que ele construiu juntamente com Paulo. Ele empreende algumas viagens junto com Paulo, provavelmente como médico particular do Paulo, porque Paulo tinha algumas enfermidades. Então Lucas vai com ele e aproveita para redigir a história de Paulo in loco. Eu quero escrever a história desse homem, eu quero escrever a história que eu estou construindo com ele. Eu quero escrever a história que eu estou construindo com Jesus. Eu quero que amanhã, quando alguém achar os meus... Aqui em casa tem um monte de papel escrito. Quando achar os meus manuscritos, quando achar as fotos, vão saber que houve uma história entre eu e Jesus. Sabe? Eu quero que as pessoas saibam isso. E é importante que as pessoas saibam isso a seu respeito também. E é importante para nós também perceber que a nossa história está sendo construída em Jesus. Achar Jesus nos recônditos da nossa história ajuda a gente a viver a vida com mais leveza. Entende? Você saber que você não está sozinho. Você saber que você não é dois discípulos a caminho de Emaús que está perdido no espaço sem saber o que aconteceu. Não. Você está a caminho de Emaús, como está registrado em Lucas 24. Dois discípulos decepcionados com os acontecimentos. Mas Jesus estava ali também. A história continuava sendo escrita com a participação de Jesus nela. Sabe? Eu não sei se você está entendendo o que eu quero dizer. Mas quando a gente começa a perceber que os acontecimentos da vida, Jesus está nos acontecimentos da vida, Jesus se faz presente, a nossa história está sendo construída junto com ele, a vida fica mais leve e fica melhor contada. Entende? Então, Jesus é o fundamento da sua vida, Jesus é o fundamento da minha vida, Jesus é o fundamento da nossa fé. E a gente vai construindo em cima. A gente não pode mudar o fundamento, mas a construção é nossa. A gente vai construindo, né? Vai construindo uma vida que vai glorificando ao Senhor. Uma vida que vai ser lida daqui a 100 anos. Aqui nós lemos um texto de 2000 anos, né? Lucas escreveu há 2000 anos atrás, nós lemos. Ele escreveu para uma galera
que tinha vivido 30 anos sem saber quem era Jesus. Agora aqui, a partir desse texto, já estavam sabendo. Teófilo já estava sabendo quem era Jesus, 30 anos depois ali, da sua conversão, talvez, sabendo quem era Jesus, né? E a gente, depois de 2000 anos, faz a mesma leitura, porque a gente também quer saber como que nós vamos construir a nossa história em cima de Jesus. É caminhando com Ele, todo dia, né? É no meu levantar de manhã e agradecer a Deus pelo dia que nasceu, é eu tomar café e agradecer a Deus porque eu tenho um café para tomar, é eu trabalhar sabendo que Ele está indo comigo, Ele me abriu aquela porta de emprego para mim e está me dando vigor para trabalhar, é eu cuidando dos filhos, é eu levando o filho para a escola, é eu vivendo com Jesus, estou construindo uma história com Ele, uma história que se projeta na eternidade. Então que Deus nos abençoe, que a nossa história seja uma história, uma biografia, não para exaltar a nossa própria vida, como seria a minha biografia, mas para exaltar o Senhor, que está conosco em toda a caminhada e que garante que essa caminhada se projeta para a eternidade com Ele. Que Deus te abençoe, Jusilane, Alice, Thalita, Zé Antônio, meu sogro, Renata, minha esposa, todo mundo que está aí. Deus abençoe poderosamente, Sandra. Amanhã a gente se vê, se Deus assim permitir.